Bom, agora gravando. Ó, pessoal, então nós já vimos até o golpe de Moscou. Pode colocar aqui, ó, 21/12/1991, Tratado de Minsk. É, pessoal, hoje é dia 3. Amanhã eu estaria viajando para Minsk. Eu chegaria em Minsk no dia 5. O que foi? Cauê, você tem noção que eu planejei por 6 meses essa viagem, peguei todos os pontos que eu ia visitar. Cara, nem me fala. Cara, era amanhã, era pra eu estar indo, e dia 5 eu ia estar chegando nessa cidade. Eu ia chegar em Minsk. Caralho, viu? Eu ia estar indo para São Paulo. Na realidade, eu ia hoje, porque meu voo ia sair de madrugada, de hoje para amanhã, entendeu? Então eu ia hoje à noite. Oi? O que foi? É, bastante, bastante. Arrasado. Ó, Tratado de Minsk. Minsk, pessoal, é a capital do Belarus, ou Bielorrússia, né? Eh, hoje o nome correto aí para o país é Belarus, tá? Mas muita gente sempre conheceu aí como Bielorrússia, né? Pelo fato aí de ser uma das repúblicas que era integrante da União Soviética, tá? Nós tínhamos três líderes dentro da União Soviética. A Rússia, obviamente, era a líder maior, e essa liderança, né, num segundo escalão, era compartilhada entre Ucrânia e a Belarus, Bielorrússia. Tá? Por isso o acordo foi assinado na capital, né, de Bielorrússia, Minsk. E o que ficou definido, pessoal, pelo Tratado de Minsk? Tá? Então, ó, puxa uma setinha. Pode falar? Pode? Põe assim, ó. É, início da desintegração, início da desintegração da URSS. Ah, carai, odeio espirrar. Início da desintegração. Nossa senhora, tô pra espirrar desde a hora que eu acordei. Início da desintegração da URSS em 14 repúblicas independentes, em 14 repúblicas independentes, desintegração da URSS em 14 repúblicas independentes, 14 repúblicas independentes, mais a Rússia. Mais a Rússia. Beleza? Pode puxar mais uma setinha, aí põe assim. Pode falar? Definições. Definições para a criação
definições para a criação da SEI. C-E-I. SEI. SEI. Põe entre parênteses, pessoal. Comunidade. Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes. Fecha parênteses. Em 1/1/1992. 1º de janeiro de 1992. Vai ser criada. Certo? Em 1/1/1992. Pessoal, é assim, ó. Acabou a União Soviética, não tem mais o que fazer, certo? Assinaram o Tratado de Minsk, o golpe de Moscou foi um fracasso, e aí o Gorbachev, ele anuncia lá que, ó, já era, né? Acabou, tá? Ele vai anunciar esse fim, tá, da URSS no dia 24, né? Então, na véspera aí do Natal. O que acontece? A Rússia, ela queria ainda ter um certo domínio sobre os territórios, tá? Só que mantinha que cada país agora fosse independente. É lógico que não vai dar certo isso. A SEI existe até hoje, só que ninguém fala da SEI, tá? A própria Rússia, ela prefere hoje acordos, né, com Brasil, Índia, China, África do Sul, nos BRICS, ou até outros tipos de acordos, do que com a própria SEI, tá? Então, existe a SEI? Existe, mas pouco se fala, beleza? Então foi isso que aconteceu e 26/12, a União Soviética oficialmente deixa de existir. 24, ele vai lá e fala em rede. Dia 26, nós temos um monte de país se tornando independente. Certo? Pode copiar essa data aí. Só copia esse, tá? Aí, põe um asterisco, pessoal, e coloca isso aqui, ó, que eu falei para vocês da SEI, tá vendo, ó? Em 92 a SEI foi criada. De início, Letônia, Estônia e Lituânia, tchau, não queremos fazer parte da SEI. 2008, lembra que eu falei da questão da Ossétia na aula do Cáucaso, né, que teve uma treta entre Geórgia e Rússia. 2008, quem que sai da SEI? A Geórgia. 2018, nós temos a saída da Ucrânia em decorrência do que aconteceu em 2014, uma treta entre Ucrânia e Rússia, tá? Então a SEI, né, ela já começa com 12, ela começaria com 15, certo? Ela começa com 12, cai para 11, cai para 10, beleza? Então pode por aí, ó. Não, não, nada, só põe esse asterisco aí e já era. Aí a gente começa Iugoslávia. Iugoslávia. Pode copiar, ó, dissolução e pode pôr esse asterisco aqui e já era. Meu Deus, eu não ouvi isso. Eu não ouvi. Eu não ouvi essa notícia. Bolsonaro publicou no diário. O Bolsonaro publicou.
no Diário Oficial é o jornal do governo. E quando publica no Diário Oficial, é como se fosse uma lei de autoria dele. Não é uma lei, mas é uma. Como ele que falou, tem validade, tá? É um projeto de lei proibindo, proibindo, olha isso, olha o termo, tá? Proibindo o uso de máscaras em lojas que vendem artefatos religiosos. É sério, eu acabei de ouvir aqui. Eu fiquei de cara, falei, não, como assim? Não, eu ouvi, eu tô com a TV ligada no quarto, né, no meu quarto, e aqui do escritório dá pra ouvir. E eu ouvi isso aí, eu ouvi falando isso. Enquanto vocês estavam, tava esperando vocês copiar, eu tava ouvindo isso aí. Falei, meu Deus. Até, até Deus. Não, não, não é possível. Até Deus acho que é contra essa ideia dele. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, com certeza. Com certeza. Você é gente boa, Cauê. Você é gente boa. Ele é um escroto. Você é gente boa. Ó, copiaram? Pode ir? Pode? Pode? Pessoal, vamos começar agora. Iugoslávia. Ó, acabou o Rússia, o RSS, acabou tudo isso aí. Agora, Iugoslávia. Pode por aí. Composição étnica. Pronto? Tá. Pode ir? Bom, pessoal, a Iugoslávia, tá, era uma mini URSS, né? A Iugoslávia também era formada por repúblicas, ó. Se a gente olhar aqui o mapa, dá uma olhada: Macedônia, Kosovo, Montenegro, Sérvia, Voivodina, Bósnia, Croácia, Eslovênia. Tudo isso, tá? Todo esse território era chamado de Iugoslávia. Eram 8 repúblicas, beleza? Então aqui, ó, puxa uma setinha de Iugoslávia e coloca 8 repúblicas. 8 repúblicas. Ó, assim que vocês colocaram 8 repúblicas, vocês vão pôr isso aqui, ó, pessoal, esses nomes, ó. Eslovênia, Croácia, Bósnia, não precisa colocar Herzegovina, tá? Põe só Bósnia, Voivodina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia. Vocês vão colocar esses nomes, tá? Cauê, eu ia, eu ia para esse bolo aqui, ó. Ó, no meu destino dessa viagem tinha Sérvia, Romênia, Bulgária e Albânia. 4 países, 4 países aqui eu iria. Se fuder, viu? Ó, esses que estão pintados aqui, ó. Macedônia, Kosovo, Montenegro, Sérvia.
Voivodina, Bósnia, Croácia e Eslovênia. Esses aí. São as oito. Iugoslávia. 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 Não, que Flávia? Iugoslávia. Iugoslávia. Oi, Herzegovina? Não, põe só Bósnia. Só Bósnia já era. Ai, caralho. Meu Deus, que zica que eu tô hoje. Tá louco. Caralho, velho. Nossa senhora. Ver pessoas, né? Eu, a partir de segunda-feira, eu vou começar The Last of Us 2. Certeza que a Maria Luísa assustou. Ela deve ter dado um pulo. Certeza que ela estava escrevendo Sérvia. Tudo bonitinho, ela fez assim com a letra. Meu Deus. Ó, saiu aqui na Folha a notícia que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu só carregar. Nossa, eu não entendo. Eles lançam na Folha e aí eu abro, ela não abre. Merda. Daqui a pouco sai no Globo. É brincadeira, né? Aí você. Olha aqui. Utilidade pública. Água com limão ou sal não mata o vírus. Ah, vá! Não, o duro, mas assim, não é a Folha que tá errada. O que eu acho um absurdo é a Folha ter que escrever isso, porque tem gente que acredita nisso. Eu não me conformo, gente. Bom, eu não me conformo. Veio! Água com limão e sal. É a cara da tua bisa. Ó, ó, copiaram aí, pessoal, os países que formavam a Iugoslávia. Agora, vou voltar aqui, ó, já, né? Vou voltar aqui para esse mapa só para a gente entender. O que significa Iugoslávia? Iugoslávia significa País dos Povos Eslavos. Lembra da Primeira Guerra Mundial, quando nós tivemos o surgimento de dois PANs? Era o pan-germanismo, lembra? E o pan-eslavismo. O pan-germanismo ele foi composto por Império Austro-Húngaro e Alemanha, Alemanha recém-unificada. E o pan-eslavismo ele foi composto pela Sérvia, Bósnia, Croácia, Rússia. Tá? A Rússia é eslava. Rússia e Sérvia são bem parceiros, né? Eles se consideram assim. O,
a gente sempre fala, né, que da questão do nazismo e tal, que foi, né, obviamente um absurdo, tá? Mas eu costumo falar que o eslavo ele tem uma carga de preconceito maior do que o alemão, muito maior, né? Hoje o alemão, né, ele até quer apagar essa imagem. Então, o sérvio e o russo, eles se consideram os brancos puros. Tipo, qual seria o branco puro? É o sérvio e o russo. Entendeu? Não é nem o alemão, não é nem o europeu em geral. É o sérvio e o russo. Que é o eslavo. Tá? Eles se consideram os de linhagem branca. Tá? Então o negócio é muito foda nesses países. A Iugoslávia, quando ela separou, ela teve problema por causa disso aqui e teve problema por causa disso aqui, tá? De guerra mesmo, e de guerra fudida, envolvendo Bósnia, envolvendo Kosovo, que são territórios muçulmanos, tá? Então, muito complicada essa questão étnica e religiosa, né? Dá uma olhada o tanto de etnia que nós temos, tá? Olha só, nesse território. É um território pequeno para ter muita etnia. Então essa diversidade étnica, ela acaba gerando problemas que durante a Iugoslávia foram contornados, porque o cara que governou a Iugoslávia era um cara linha dura, né? A mesma coisa da Rússia, pessoal, da União Soviética, melhor dizendo. Quando tinha a União Soviética, nós tínhamos variedades étnicas, religiosas, mas durante o governo, por exemplo, do Stalin, isso aí não se manifestou. Durante o próprio período que o Partido Comunista estava governando, pode ser com o Khrushchev, pode ser com o Brezhnev, com qualquer outro, o Partido Comunista massacrava movimentos que fossem contra o soviético, né? Então, a questão étnica e religiosa na Iugoslávia era muito forte e se mostrou violenta no pós-Iugoslávia, tá? Então, só para a gente entender, ó, era um país, né, no caso, hoje não existe mais, com diversidade étnica e diversidade religiosa, beleza? Põe um asterisco aí, depois que vocês escreveram as repúblicas, põe assim, ó, país que possuía, desculpa, passado, país que possuía, depois que vocês colocaram as 8 repúblicas, país que possuía enorme diversidade étnica. Ó, esse mapa é das etnias, tá? Enorme diversidade étnica e religiosa. Esse mapa é das religiões. Dá uma olhada, ó. Católico é esse pedaço aqui. Esse em roxo, ele é o ortodoxo. Em verde, a área muçulmana. Lembrando que o ortodoxo, pessoal, é o mesmo do ortodoxo da Rússia. E esse ortodoxo é o mesmo de quando teve o cisma do Oriente. Lembra disso? Quando a Igreja Católica foi dividida em duas áreas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, lembra disso? E a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Tanto é que o Império Romano do Ocidente, ele cai em 476 depois de Cristo, e o Império Romano do Oriente cai em 1453. Quer dizer, durou muito mais o do Oriente. Lembra disso, do cisma, quando teve? Certo? Esse cristão ortodoxo, ele é o representante dessa ala, vamos dizer assim, do cristianismo, né, que rompeu com o cristão romano. Então virou o católico romano e o cristão ortodoxo, certo? Que era Constantinopla. Lembrando que Constantinopla, né, hoje está na região ali da Turquia, né, acho que é Istambul, e a Turquia é muçulmana, né, aliás, né, islâmica. Só para ressaltar, ó, aqui está escrito muçulmano, é porque eles são não árabes, tá? O que é, qual é a diferença? Na prática nenhuma. Só para vocês entenderem, muçulmano seria o islâmico que não é árabe, e o islâmico é o árabe, certo? Árabe é da Arábia Saudita, Kuwait, Catar,
Iraque, Egito, Líbia, Tunísia, esses são os árabes, tá? Quando você tem islâmico fora desse mundo árabe, a gente chama de muçulmano, tá? Mas na prática é a mesma religião, beleza? Não muda nada. Pode continuar? Pode? Pessoal, pode pôr assim, cronologia e copia o primeiro item. 1945, 1980, Tito, autogestão. Eu vou deixar para explicar para vocês a autogestão quando a gente voltar, tá? Lá, né, em final de julho, né, no caso, já seria começo de agosto. A única coisa que eu quero que vocês façam aqui, ó, puxa uma setinha. A nossa aula seria dia 29 de julho. Não, né, dessa frente não, dessa frente seria dia 31 de julho, na sexta. Puxa uma setinha aqui de Tito e põe assim, ó, ditador, ditador que governou a Iugoslávia, ditador que governou a Iugoslávia e que rompeu com a URSS. Isso é interessante, porque a Iugoslávia também era comunista, socialista, só que não era alinhada à União Soviética, tá? Era rompida. Aí eu explico para vocês quando a gente for, que rompeu com a URSS, certo? Bom, paramos. Fechar aqui. Eu desejo a todos